Antes de falar do Instituto, é muito importante falar a respeito da polio. A polio, uma epidemia que devastou o mundo. Numa década de 40, 50, 60, 70, e o Brasil também foi vítima da poliomielite. E várias pessoas apresentaram-se com um quadro clínico de poliomielite. Na época estudada, na época tratada, só que com o passar do tempo, médicos e profissionais da área da saúde, eles acham que não tem mais polio. Mas polio ainda existe. E as pessoas com polio estão aqui ainda presentes. Só que, embora elas estejam presentes, sem médico, sem fisioterapeuta, sem terapeuta ocupacional, sem fonoaudiólogo, sem psicólogo e sem a assistência e atenção do Estado. E essa é a importância do Instituto presente, do Jorge Nicoli, resgatando o atendimento a essas pessoas, resgatando a história para essas pessoas, ocupando um espaço não ocupado pelo Estado. Na verdade, não fui eu. Na verdade, tem uma história muito maior relacionada à poliomielite. Quem chamou a atenção para a polio foi a doutora Linamara Batistella. Foi o primeiro artigo que eu li a respeito de pós-poliomielite. E quando eu li esse artigo, eu falei, isso não existe. Isso faz parte do quadro da poliomielite. Entretanto, quando começaram a chegar certos indivíduos, especialmente da ACD, especialmente do Clube dos Paraplégicos, que tinham no seu histórico a poliomielite, o que eles contavam mais? Embora eles fossem atletas, a performance deles estava sendo diminuída. O arremesso de disco, o arremesso de martelo, o arremesso de peso, nas pistas, nas corridas, no tênis de mesa, no tênis de campo, alguma coisa nova estava acontecendo. Eles eram atletas, só que de repente começaram a ser pacientes, com nova fraqueza muscular, com fadiga, com dor. E este conjunto de nova fraqueza, fadiga e dor, na literatura estava sendo correlacionada esta relação de artigos, de sintomas, como síndrome pós-polio. Artigo da Linamara, artigo de outros indivíduos. A pergunta para mim, será que realmente existe síndrome pós-polio? Era a primeira pergunta. Analisando essas pessoas, verificamos que realmente existia um conjunto de sinais e sintomas iguais, catalogado na literatura como síndrome pós-poliomielite. Então, nesta condição, talvez eu pudesse ser um precursor, chamar a atenção para esse conjunto de sinais e sintomas. Mas quem possibilitou a interpretação melhor foi aqui na Escola Paulista de Medicina, aqui no setor de doenças neuromusculares. Quem? As pessoas ligadas ao programa de reabilitação, dentre elas o Abraão Quadros. Primeiro, aprendizado em relação ao paciente com polio. É uma pessoa diferente. É uma pessoa que traz uma história mesmo com limitação, mas uma história bonita. Uma história de transformação. O paciente com polio, ele nos trouxe a paralisia. O paciente com polio trouxe a história da vacina. A primeira vacina, realmente sob uma forma universal, foi a polio quem trouxe. Nos ensinou os vírus, o cultivo de vírus. Os indivíduos com polio, 10% deles, eles precisavam de suporte hospitalar. Dentre os suportes, ventilação. O começo da ventilação não invasiva. O paciente com polio trouxe a UTI, trouxe o primeiro carro adaptado, trouxe o primeiro vídeo para o teto para aquelas crianças que ficavam em suas casas, ou seja, hoje todos nós temos vídeos, mas o primeiro vídeo foi com poliomielite também. Trouxe as leis de acessibilidade e mais ainda, trouxe as adaptações para as limitações que eles tinham. O que mais que o paciente trouxe? Na última atividade pan-americana esportiva aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2007, cerca de 38% dos atletas brasileiros, eles tinham como histórico a poliomielite. Ou seja, eram vitimados da polio, só que eles não se comportavam como pacientes, eram atletas. E realmente, eu vejo no indivíduo com a história de pós-polio, não um paciente. Eu vejo como um vencedor, eu vejo como um atleta. Isso é um aprendizado para mim. E quando a pessoa vitimada da polio, que começou a apresentar a nova manifestação de fraqueza muscular, caracterizando a síndrome pós-polio, o que esse indivíduo está nos ensinando? Temos que respeitar o músculo esquelético. Isso é importante. Para a reabilitação é fundamental isso.
músculo, use-o bem. Se não usar, atrofia. Isso é péssimo. Agora, se usar muito, nós temos as lesões. Nós temos o comprometimento. O músculo gasta. Portanto, o indivíduo com pólio nos ensinou no passado, está nos ensinando no presente, para que nós tenhamos um futuro melhor. Entendendo melhor essa pessoa, nós vamos entender melhor o nosso futuro também. É interessante esse aspecto. Embora o número não seja pequeno de pessoas com histórico de pólio, e a síndrome pós-pólio representando ao redor de 60% a 70% de todos aqueles indivíduos que foram afetados pela poliomielite, ela é mal estudada. Ela é pouco estudada, ainda mais, nós temos um preconceito em relação a esta condição. Então nós temos que entender melhor essa pessoa e quando se fala em orientação terapêutica, nós temos que entender o passado, o presente, a fisiopatologia, a etiopatogenia, para darmos uma boa orientação terapêutica. E a boa orientação, ela começa no equilíbrio, ou seja, músculo, use-o bem. Se essa pessoa ela tem pós-pólio, significa que ela passou do ponto dela, o overuse. E se ela passou do ponto, se tem overuse, nós temos que orientar melhor essa pessoa do ponto de vista de atividades de vida diária, de atividades profissionais também. E se ela tem pós-pólio, ela tem que ser preservada nas suas atividades de vida diária e nas suas atividades profissionais também. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que procurar uma alternativa terapêutica para isto. Quais são as possíveis medicações que possam auxiliar? Dentre elas, fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica, acupuntura, homeopatia e outras condições que nós podemos colocar sob uma forma de cuidados integrativos. Fazendo parte desses cuidados integrativos, certos medicamentos. Quais medicamentos que podem auxiliar no dia a dia desses indivíduos? O que atrapalha mais? Nós temos alteração do sono, nós temos intolerância ao frio, nós temos dor, temos fadiga, temos nova fraqueza muscular. Para cada um desses sintomas, é possível procurar uma alternativa terapêutica. Conseguindo-se melhorar esses sintomas, nós estamos melhorando também a fraqueza. E, ao mesmo tempo, se eu conseguir trazer uma medicação para a fraqueza, eu estou melhorando esses sintomas também. Portanto, há pesquisas para essas condições. Pesquisas essas também feitas aqui na Escola Paulista de Medicina. Quando se fala em neurônio motor, aquela célula do corno anterior da medula, essa célula ela é afetada em diversas doenças. Atrofia muscular espinhal, esclerose lateral amiotrófica, poliomielite. Como a polio nos ensinou muito no passado, ela continua nos ensinando no presente e vai continuar nos ensinando para o futuro, este aprendizado pode ser transportado para essas outras enfermidades, como a atrofia muscular espinhal, doença das crianças, como a esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa dos adultos. E o aprendizado de uma é transportado para a outra. Por outro lado, o aprendizado com essas doenças também vai trazer um benefício para as pessoas que tiveram polio no passado. Dentre esses benefícios, por exemplo, pesquisas com célula-troncos, pesquisas com terapia genética, pesquisas com medicamentos neuroprotetores, aquelas medicações que protegem o neurônio, que fazem com que o neurônio fique mais resistente, menos susceptível à agressão. Portanto, quando o Instituto fala, em vez de tratar só poliomielite, vamos tratar um neurônio motor, é muito inteligente. O Brasil hoje é um dos líderes nessa condição, com a feitura de cartilhas, com a feitura de trabalhos científicos, publicação de trabalhos científicos, na área do entendimento da pós-poliomielite, na área do entendimento das manifestações presentes na pós-poliomielite, exemplo, as alterações de sono, exemplo, na intolerância ao frio que essas pessoas apresentam, e tudo isso já está bem catalogado, tudo isso já está muito bem documentado e fazendo parte do entendimento da pós-poliomielite. Tanto que haverá, daqui 2 meses, um congresso internacional de pós-polio em Santo Luís e o Brasil estará presente lá, bem representado. A Escola Paulista de Medicina estará lá, bem representado. O Instituto Jorge Nicole estará lá, bem representado, com essas informações. E lá, com certeza, eles vão apresentar as últimas pesquisas no tocante ao aspecto causas da pós-polio e no tocante também como eu posso proteger essas pessoas com pós-poliomielite e quais são as outras alternativas que eu poderia permitir uma saúde melhor ao motoneurônio.
Será que um anti-inflamatório não hormonal poderá auxiliar? Será que um imunomodulador poderá auxiliar? Será que terapia genética poderá auxiliar? E as condições chamadas célula-tronco? Então, isso será apresentado nessas condições. Então, de novo, a pós-pólio, ela traz informações importantes. As pessoas que tiveram poliomielite, que hoje têm pós-pólio, elas não precisam ficar assustadas, porque há pessoas preocupadas com essa condição, há pessoas estudando essa condição e alternativas terapêuticas virão. Em relação aqui à Escola Paulista de Medicina, nós temos um ensaio clínico feito sob uma forma duplo cega, randomizada, com um conjunto de 2 substâncias que nós verificamos que elas podem ser úteis nos sintomas presentes nas pessoas com pós-pólio. Medicações estas que foram catalogadas no decorrer do tempo, que os pacientes com pólio foram referindo. Olha, eu acho que eu melhorei com esta, eu acho que eu melhorei com esta, eu não melhorei com esta, eu não melhorei com esta. E na somatória desse aprendizado com cerca de 1.500 pacientes, chegamos às 2 medicações. E um laboratório conseguiu entender esse processo. Pela primeira vez está sendo feita uma associação dessas 2 medicações, com ensaio clínico sendo feito aqui, e provavelmente em julho já teremos o resultado e provavelmente poderemos dizer se funciona ou não funciona. Mas para mim, parece que essa associação ela funciona. É uma pesquisa feita aqui dentro do nosso sistema.